Mateus 26, o versículo 31. Se vocês observarem, esses dias, as pessoas têm falado muito em morte, têm falado muito com relação ao medo da morte. E eu, estudando um pouco sobre isso, sobre como os homens da Bíblia se moviam em relação a isso. E aqui eu vou falar um pouco sobre os discípulos de Jesus, como eles se comportaram com a possibilidade da morte. Eu quero falar um pouco da morte, porque eu vou falar da vida, amém, amados? Diz assim no versículo 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito. O que Jesus falou para os seus discípulos? Todos vocês me abandonarão. O que faz, amados, discípulos de Jesus, após ter andado 3 anos e meio com Jesus, o abandonar? O que fez esses discípulos abandonar Jesus? Podemos chamar aqui de medo da morte. No versículo, e ainda falando de medo, será que Jesus tinha medo da morte? Porque no versículo 39, um pouquinho adiante, no 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostou-se Jesus, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Bem, aqui nós podemos pensar, o próprio Jesus tinha medo da morte, porque o próprio Jesus pediu ao Pai, no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Agora, conhecendo o contexto, conhecendo como Jesus se movia em relação à morte, podemos entender mais profundamente esse versículo. Porque na realidade Jesus ele não temia a morte. O que Jesus temia era morrer naquele lugar, naquele monte, no Getsêmani. O que Jesus temia era morrer ali e não na cruz. Porque se ele morresse naquele lugar, ele não cumpriria com o propósito dele na terra. Quando Jesus se deparou, suando sangue, orando a Deus, Pai, ele orou a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não deixa eu morrer aqui neste lugar. Eu quero cumprir com o meu propósito na terra. Eu não quero morrer aqui. A aflição era tão grande, amados, que ele suava sangue e ele temia morrer ali naquele lugar.
Quantos de nós hoje, às vezes temos medo de morrer, mas não temos medo de viver de uma forma que o Senhor não se agrada? Pior do que morrer é viver uma vida a qual o Senhor não se agrada. É viver de uma forma a qual o Senhor não se agrada. Aqui não. Conhecendo o Jesus que eu sirvo, aqui eu acredito que o medo, o temor dele era morrer neste lugar e não na cruz, que era onde ele consumaria o propósito dele aqui na terra. E falando um pouco dos seus discípulos. Mas e o medo dos seus discípulos? Porque quando Jesus foi preso, bem aí no versículo 47 em diante, fala que Jesus foi preso. E um pouquinho mais adiante, no versículo 56, diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Como assim? Os discípulos, após conviver com Jesus 3 anos e meio, todos abandonaram Jesus. Por se apresentar então ali, diante de uma possível morte. E esses discípulos, todos eles saem em retirada. Todos eles fogem. Todos eles fugiram. No versículo 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Porque aqui a Bíblia conta o relato de Pedro e não conta o relato dos outros discípulos que também fugiram. Porque Pedro, ele foi aquele que, na mesma hora que Jesus falou que alguém que iam fugir, ele falou: eu não. Pedro falou: eu não fugirei. Eu não fugirei. E aí Jesus fala assim: sim, você vai fugir. Você vai me negar. Você vai ver, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Será que ele estava com tanto medo da morte, a ponto de negar aquele a qual ele confiou e andou, compartilhou momentos de milagres por 3 anos e meio?
O que faz, amados? O que faz nós negarmos Jesus? O que pode nos fazer negar Jesus? Pense um pouco. Talvez hoje eu estou fazendo essa pergunta para você, você fala assim: eu negar Jesus? Da mesma forma que Pedro falou para Jesus: eu te negar, Jesus? Talvez da mesma forma que Pedro falou para Jesus, talvez você me responda hoje: eu negar Jesus? Será que, diante de tudo isso que está acontecendo, nós ainda temos uma palavra de vida? Será que diante de tudo isso, nós vamos acreditar no terror, de um medo, da morte, da doença? Ou vamos acreditar que Deus é o Deus da vida e vida em abundância? Eu sei que muitos de nós já passamos dessa fase do medo da morte. E é justamente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João 4,18. 1 João 4,18. Primeira João 4,18. Primeira João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então hoje nós podemos crer que o amor de Deus lança fora todo medo. Se vocês observarem aí a vida dos discípulos de Jesus, após a ressurreição de Jesus, após ele conhecer esse verdadeiro amor, esse amor que lança fora todo medo. Se vocês lerem a história dos discípulos de Jesus, o que eles foram capazes de fazer, ministrando o evangelho aos confins da terra. Se vocês perceberem o tanto que eles encararam momentos de morte, alguns foram crucificados de cabeça para baixo. A partir do momento que nós entendemos que o amor de Deus lança fora todo medo, a partir do momento que nós entendemos que essa vida é passageira, a partir do momento que nós entendemos que o amor de Deus nos envolve ao ponto de nos guardar, Ele é o nosso protetor. Qual é, amados? Qual é a vida que você vive? A sua própria vida ou a vida de Cristo? Porque Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. E é justamente a vida dele que nós temos que manifestar aqui na terra. Eu, às vezes, até brinco com alguns irmãos
A morte, amados, a morte não me assusta. A minha esposa, tem hora que eu começo a falar algumas coisas sobre morte, ela, já vem o Gils. Porque, cara, eu fico sonhando com aquelas ruas de ouro. Eu fico sonhando com o próprio Deus vivendo conosco. Eu fico sonhando com um lugar que não haverá mais nem sofrimento. Algumas pessoas às vezes me questionam: Gils, por que Deus permitiu isso, isso e isso na terra? Eu falo assim: quer que eu te dou uma boa notícia? Vai ser assim por muito tempo. Você vai se deparar com algumas coisas ruins na terra por muito tempo. Porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem maquina o mal. Agora, deixa eu te falar uma boa notícia. Existe um cara que morreu na cruz para mudar essa realidade, para te transportar dessa vida, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, para um lugar que não haverá mais dor, sofrimento, angústia, não haverá noite, para não haverá escuridão, amados. Tenta imaginar aí. Tenta imaginar aí esse lugar. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Dê uma passeada nesse lugar que Deus preparou para você, como filho de Deus. As ruas de ouro. Imagine aí o seu céu. Imagine aí um lugar que o teu Pai preparou para você. Cara, almeje esse lugar. Almeje esse lugar. Só em Cristo podemos chegar nesse lugar. Esse lugar de vida, de alegria, de felicidade duradoura. Não essas alegrias do dia a dia, essa alegria desse mundo, que é uma alegria, uma felicidade passageira. Mas é uma alegria duradoura. Sabe quanto tempo vai durar essa alegria, amados? Pode abrir os seus olhos. Olhe para mim. Sabe quanto tempo vai durar essa alegria que Deus tem preparado para nós? Sabe quanto tempo? Eternamente. Uma alegria eterna. Uma vida eterna. Será que nós, com a visão, com o pensamento humano, podemos pensar um dia em trocar 100 anos nessa terra, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida a qual Deus não se agrada? Eu tenho certeza, se você conseguir visualizar esse lugar que Deus tem preparado para nós, você não trocaria. Você agora mesmo, vou falar para quem está em casa, assistindo pela internet.
Aqui eu falo para cristãos, mas talvez aí você em casa, que está assistindo esse vídeo, talvez, se você visualizar, se você conseguir visualizar o que Deus preparou para aqueles que vivem a vida que Cristo almeja que vivemos, se você conseguir almejar esse lugar, você não trocaria 100 anos dessa terra, alegrias passageiras. Com certeza você iria viver uma vida, ia começar a viver uma vida que Jesus se agrada. Você herdaria esse lugar. Como eu fico feliz em ver pessoas, em ver esses irmãos aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo de Deus, comungando com os irmãos, amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Como é bom saber que estaremos juntos nesse lugar maravilhoso que Deus preparou. Amados, a morte não pode nos assustar. A morte não assustou Jesus. O propósito não concluído, isso sim, talvez pode nos assustar. Mas a morte não, amados. Lendo novamente Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabe o que nos fez almejar esse lugar? Almejar estar com Deus? É justamente o princípio. Sabe por quê? Porque no princípio Deus nos fez com um pedacinho dele. Ele pegou um pedacinho da terra, moldou e colocou um pedacinho dele. É por isso que nós almejamos tanto estar com Ele. É por isso que nós almejamos tanto o céu, esse lugar. Nessa terra, nós somos peregrinos. Nessa terra, é por um curtíssimo, bem curtinho mesmo, pedaço de tempo. É só, no máximo aí, 100 anos. Agora, o que é 100 anos? 100 anos em vista de uma eternidade com Ele. Se podemos imaginar como será na eternidade,
se nós de fato conseguirmos imaginar a morte, nunca nos assustará. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 10. Versículo 10. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Sabe qual é a mensagem hoje? Que nós devemos passar para um mundo caído, um mundo apartado de Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de viver uma vida longe de Deus. Se arrependa de ter vivido uma vida longe de Deus. Se aproxime do Criador. Ele tem uma vida plena para você e para mim. Se arrependa dos seus maus caminhos. Olhe para Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, pelos teus pecados, pelos meus pecados. Olhe para Ele. Deixa o sangue dele te lavar de todo o pecado. Quando eu vejo pessoas adorando ao Senhor, eu me alegro. Agora, quando eu vejo as pessoas se apartando de Deus, quando as pessoas vivendo uma vida que eu sei que levará ela à morte, não simplesmente essa morte física, mas a morte eterna, nós nos entristecemos. Mas será que hoje, nós como filhos de Deus, as pessoas vê Cristo em nós? Será que as pessoas vê essa vida em abundância em nós? Porque se Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, essa vida tem que ser abundante. Essa vida tem que transbordar. Essa vida de Cristo tem que transbordar ao ponto das pessoas verem. As pessoas no mundo estão buscando preencher um espaço que só Deus preenche. Às vezes com festas, bebedeiras, às vezes com aquisição de carros, fazendas, bens materiais diversos, para preencher um lugarzinho que quando Deus fez, foi cheio. E através do pecado do dia a dia, através de uma vida de pecado, através do pecado do primeiro homem, esse espaço foi sendo preenchido com outras coisas. Mas nunca satisfez o homem.
Porque de fato, esse espaço que existe em nós tem o formato de Deus. Só Ele preenche. Só Deus preenche. Bens materiais não preenche. Uma vida longe de Deus nunca vai preencher esse lugar. Porque só Ele próximo a nós pode soprar novamente em nós e gerar vida. Vida novamente. Sabe o que acontece? Dia após dia, Ele sopra. Ele continua soprando até hoje, trazendo vida para aqueles que o buscam, para aqueles que de fato querem viver uma vida com Ele. Será que tem alguém aqui, mesmo após saber que o verdadeiro amor lança fora todo medo, será que tem alguém aqui que não conseguiria falar ou não gosta de ouvir essa palavra morte de uma forma que te traz medo? Porque Jesus, Ele veio para nos trazer vida. A morte não pode nos assustar. Eu queria que você se colocasse de pé.